Imagine um casamento que parecia perfeito, repleto de amor e serenidade, até que tudo desmorona em uma teia complexa de mentiras e traições. Um marido traído, confrontado com uma realidade chocante, decide enfrentar suas emoções de maneira inesperada, transformando não apenas sua própria vida, mas também a da esposa infiel e seu amante, em um verdadeiro inferno. Após perder tudo, ela se agarra a uma última artimanha desesperada, alegar estar grávida do ex-marido. Será que esse bebê realmente é do ex-marido? Eu nunca imaginei que a infidelidade poderia virar minha vida de cabeça para baixo. Essa dolorosa jornada de divórcio começou há algum tempo, e um querido amigo sugeriu que eu compartilhasse minha história aqui. Perdoe-me se minhas palavras parecem um pouco desajeitadas, esta é minha primeira vez neste espaço. Tenho 37 anos e minha esposa 31. Tudo começou há alguns anos atrás. Eu acreditava que éramos um casal feliz, vivendo a típica vida suburbana. Apesar de nossa longa jornada juntos, nunca antecipei o que estava por vir. Não tínhamos muitos problemas no casamento. Mesmo antes de oficializarmos a união, mantínhamos um relacionamento aberto e relativamente sem complicações. Financeiramente estáveis, desfrutávamos de tempo suficiente um com o outro, mas isso começou a mudar quando ela começou a passar mais tempo no telefone, trocando mensagens com suas amigas. No início, não dei muita importância, até que ela começou a agir de forma protetora em relação ao telefone e a demonstrar frieza em relação às crianças e a mim. Esses sinais de alerta me incomodaram profundamente. Decidi redobrar meus esforços para sair do trabalho quando possível, ajudar nas tarefas domésticas, passar mais tempo com ela e me mostrar mais emocionalmente disponível. No entanto, ao longo de algumas semanas, a distância entre nós só aumentava e ela parecia ainda mais distante. A descoberta do caso ocorreu na noite do aniversário do nosso filho. A casa estava cheia, com familiares, amigos e até colegas. Até os pais dela estavam presentes. Estávamos todos nos divertindo quando chegou a hora do nosso filho apagar as velas. Ela me entregou o celular para tirar uma foto dela, do nosso filho, de seus amigos e dos pais dela. Quando me preparava para a foto, uma mensagem de texto surgiu na tela. Eu te amo muito, meu amor. Sinto sua falta. Fiquei parado por um momento que pareceu uma eternidade, até que a voz da minha esposa me trouxe de volta à realidade. Sorri, tirei a foto e me elogiei pela forma como mantive a calma naquela noite, mas minha mente estava em turbilhão. O número não estava salvo no telefone dela, então eu não tinha como saber com quem minha esposa estava me traindo. Quanto tempo durou o caso? Estavam dormindo juntos? Claro que estavam. Mais tarde naquela noite, depois de terminarmos de limpar, coloquei as crianças na cama e fui para o quarto. Ela estava dormindo profundamente, exausta da festa. Peguei furtivamente o celular dela debaixo do travesseiro e fui para o banheiro. Verifiquei seus e-mails e mensagens, mas não consegui acessar o Messenger pois não sabia a senha. Não encontrei o número e as mensagens haviam sido apagadas. Ela foi cuidadosa, e não é de admirar que eu não tivesse percebido antes. Voltei para a cama, irritado e frustrado, encarando a mulher a quem fui leal por anos. Jurei a mim mesmo que descobriria a verdade. Alguns dias depois, cheguei em casa mais cedo para passar um tempo com as crianças. Ela estava fazendo compras. Decidi carregar o telefone das crianças, que era um antigo celular que deixamos para eles em caso de emergência. Quando liguei o telefone, notei que havia uma série de mensagens não lidas. A partir dali, a verdade começou a se desenrolar de maneira dolorosa e inevitável. Meu filho de 8 anos adorava assistir Sid, o cientista, no nosso antigo celular. Enquanto ele ria e aprendia com o desenho, decidi dar uma olhada no aparelho. Foi aí que, acidentalmente, fiz uma descoberta que mudaria minha vida para sempre. O Messenger do Facebook dela ainda estava conectado. Curioso, entrei. E o que encontrei foi devastador. Ali estavam inúmeras mensagens sexuais entre minha esposa e um homem chamado Lewis. Eram mensagens explícitas, acompanhadas de fotos nuas dela e dele. Cada palavra, cada imagem, era um golpe direto no meu coração. Lewis trabalhava em um banco e parecia estar profundamente envolvido com ela. Nas mensagens, minha esposa confessava que não me amava mais, que eu era péssimo na cama, e que ninguém a fazia atingir o clímax como Lewis conseguia. Pior ainda, ela planejava me deixar para se casar com ele. Qual seria a sua reação? Comente aí. Todas as minhas falhas, inseguranças e segredos que compartilhei com minha parceira estavam ali, expostos e ridicularizados. Ler tudo aquilo foi uma dor indescritível. Pelo período das mensagens, parecia que o caso durava 2 anos. Com lágrimas nos olhos, consegui capturar algumas telas, pensando em como confrontá-la quando ela voltasse. Naquele exato momento, uma nova mensagem de texto chegou. Era de um sujeito idiota, perguntando: "E aí?
Querida, ainda estamos de boa para o fim de semana no dia seguinte? Minha ex respondeu rapidamente, sim, querido, e seguiu lembrando do nome do hotel e do número do quarto onde ele ficaria. Um completo imbecil. Aquilo foi a gota d'água. Decidi que os confrontaria e os humilharia. Sabia onde estariam e em qual quarto ficariam. Tudo o que eu precisava fazer era planejar a surpresa perfeita. Estava preocupado com meus filhos e com a nova vida que estava prestes a começar, mas determinado a seguir em frente. Quando ela voltou do supermercado, mal consegui olhar em seus olhos. Saí de casa para não me trair. Consultei um advogado, avaliei minhas opções, tomei algumas bebidas para acalmar os nervos e comecei a traçar meu plano. No dia seguinte, minha esposa me bajulava, dizendo que queria passar um fim de semana com as amigas para relaxar. Quando voltasse, sugeriu que fossemos de férias para nos reconectar e focar no nosso casamento. Concordei totalmente, afirmando que era a ideia mais incrível que ela já teve e que faria qualquer coisa para colocar as coisas nos trilhos. Conversei com o advogado e pedi que redigisse um forte acordo de separação, estabelecendo a data limite para ela sair, os direitos de visita nos fins de semana e a ausência de pensão alimentícia até que o divórcio fosse finalizado. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Se preparou, saiu e me deu um beijo de despedida, dizendo que me amava. Eu respondi desejando que ela se divertisse. Assim que ela saiu, fui ao banco. Encerrei nossas contas conjuntas e de mercado financeiro e obtive um cheque administrativo para a parte dela, depositando minha metade em uma nova conta. Voltei para casa, fui ao meu escritório e imprimi aproximadamente 35 páginas de capturas de tela do Facebook. Passei algum tempo organizando tudo, pois queria que ela e Lewis ficassem confortáveis antes de eu chegar. A surpresa estava prestes a ser revelada, e eu estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Liguei para os pais dela e pedi que me acompanhassem a uma surpresa. Eles ficaram preocupados no início e quiseram saber o que era, mas os tranquilizei e os convenci a virem também. Consegui entrar em contato com a esposa de Lewis através do Facebook dele. Não foi difícil encontrá-la. Tentei ligar primeiro, mas não houve resposta, então dirigi até o endereço dela e expliquei o que estava acontecendo. Ela desabou a princípio, mas concordou em vir. Já se inscreveu no canal para ver mais histórias surpreendentes de traição? Chegamos ao hotel por volta das 12h30. Os pais dela chegaram primeiro. Subimos direto para o quarto deles. Os pais ainda estavam confusos, perguntando se estava tudo bem e onde estava minha esposa. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo ou quem era a esposa de Lewis. Eu os tranquilizei. Chegamos ao quarto e bati na porta, dizendo que era o gerente do hotel e gostaria de falar com Lewis. A porta se abriu e lá estava ele, só com uma toalha. A expressão dele foi inesquecível, ficou pálido. Ele tentou falar, mas sua esposa o acertou com força no rosto e saiu. Ele foi atrás dela, e então ouvi minha esposa chamando de dentro, perguntando quem era. Entrei com os pais dela e encontramos minha esposa apenas de toalha. Ela ficou pálida ao nos ver, começou a chorar e a mãe dela se juntou a ela. Minha esposa sempre foi a filha de ouro dos pais. Ela começou a falar, dizendo que não era o que parecia, mas eu a interrompi, afirmando que não estava ali para discutir. Entreguei os documentos do divórcio a ela, juntamente com os textos impressos. Expliquei que havia enviado para todos que conhecíamos e que entregaria a nossa filha para que ela visse o monstro que era a mãe dela. Minha esposa desabou. Eu sabia que ela ficaria preocupada com a imagem profissional e a percepção diante dos filhos. Entreguei a ela o cheque pela metade da conta do mercado financeiro e informei que havia retirado minha metade do dinheiro de todas as outras contas conjuntas. Era o suficiente para ela arrumar um lugar para ficar. Ela começou a chorar ainda mais. Os pais estavam em silêncio e em lágrimas. Foram ficar na sala. Eu quase podia ver os diferentes pensamentos e ondas de emoção passando por ela. Ela perguntou por que eu faria isso com ela, mas ambos sabíamos que ela trouxe isso para si mesma. Disse a ela que esperava que assinasse os documentos e os deixasse em casa quando viesse pegar suas coisas. Comecei a sair, dizendo que ela poderia continuar se divertindo com Lewis. Saí e pedi desculpas aos pais dela. Senti muito que tivessem que presenciar aquilo. Eles entenderam e aconselharam que ambos vissem um conselheiro matrimonial antes de qualquer decisão ser tomada, mas minha mente estava decidida. No caminho para fora, passei por Lewis e sua esposa, que estavam tendo um ataque lá embaixo. Sorri um pouco. Ele perguntou se eu estava feliz e eu gritei de sim. Entrei no meu carro e comecei a chorar, mas consegui me recompor o suficiente para dirigir. Não sei o que ela fez naquela noite ou durante o fim de semana. Ela continuou me enviando mensagens e me ligando, pedindo para conversar. Eu desliguei o telefone.
Na segunda-feira, ela veio falar com as crianças, basicamente explicando que mamãe e papai precisavam de um tempo separados, mas que ainda os amavam. Depois, ela se desculpou mais um pouco e disse que queria sua família de volta, que não sabia o que estava fazendo. Eu não tinha intenção de aceitá-la de volta, ela me traiu. Recebi uma ligação da senhora Lewis depois, agradecendo por eu ter ido até lá. Ela também entrou com o pedido de divórcio, e agora somos bons amigos. Gosto dela. Fomos ao tribunal e acredito que o juiz sentiu pena de mim. Ele pediu depoimentos das crianças e perguntou com quem elas queriam ficar. Ambas escolheram ficar com o papai na casa em que cresceram. Minha ex chorou quando o divórcio foi finalizado. Fiquei com a casa e precisei comprar a parte da participação dela, o que não foi muito complicado. Além disso, obtive a custódia primária das crianças. Elas estão felizes e indo bem. Ela ainda liga, dizendo que deveríamos voltar, mas isso nunca vai acontecer. Atualização 1. Inscreva-se no canal para ver mais histórias chocantes de traição. Olá, pensei em dar uma atualização já que muitas pessoas me enviaram mensagens pessoais pedindo. Agradeço a todos que entraram em contato comigo após meu primeiro post. Passaram-se alguns meses desde o divórcio. Estou bem e me acomodei com as crianças. A atmosfera ao redor da casa tem sido estranha, para dizer o mínimo. A sala de estar se transformou em uma ilha deserta que ninguém frequenta, já que todos passávamos a maioria do nosso tempo lá como uma família. Até mesmo as crianças parecem evitá-la. Tenho trabalhado intencionalmente até tarde muitas vezes para não precisar pensar muito sobre isso. Tenho ignorado completamente minha ex-esposa, mas depois de ler sobre a regra 180, comecei a implementá-la. Tenho sido civil, embora um pouco frio em relação a ela. Estou contente por ter tomado essa decisão, pois estava começando a me sentir como um monstro, recusando-se a reconhecer sua existência. Eu me sentia como se fosse eu quem a tivesse prejudicado, em vez do contrário. A única vez que quebrei a regra foi quando entrei no banheiro no último fim de semana. Ela estava lá para ver as crianças e a encontrei sentada no chão perto da banheira, chorando. Instintivamente, a ajudei a se levantar e dei a ela um abraço. Por um momento, foi como se todo o rancor e a dor tivessem desaparecido, e apenas duas pessoas machucadas permanecessem. Essa jornada tem sido árdua, mas estou determinado a seguir em frente. Minhas crianças são minha prioridade, e estamos reconstruindo nossas vidas, um dia de cada vez. Você acha que ele superou a ex? Estou completamente superado da minha ex. Ela ainda vem ver as crianças ocasionalmente, mas tem se vangloriado de que fará qualquer coisa para salvar nosso casamento, para provar que foi apenas um erro bobo. Ela parece terrível. Perdeu o emprego e está visivelmente abatida. Tenho certeza de que diria qualquer coisa para sair da vida atual dela. O chefe dela descobriu sobre o nosso divórcio e, depois de ouvir a história, ficou descontente e a demitiu. Ouvi dizer que ela e Lewis decidiram ficar juntos por um tempo. Acho que ela estava tentando me fazer sentir ciúmes ou algo assim, mas nem importa. De qualquer forma, eu quis dizer o que disse em meu primeiro post. Cada pedacinho de amor que eu tinha por ela se dissipou no ar depois que li aquelas coisas horríveis. Não a vejo mais como meu verdadeiro amor, a pessoa para quem eu poderia contar qualquer coisa e em quem confiaria com minha vida. Só vejo o lixo que precisa ser retirado antes que estrague tudo. Ela tentou me fazer chegar a um acordo, dizendo que em 3 ou 4 meses poderíamos reavaliar e ver onde estamos mentalmente, pressionando-me a tentar aconselhamento de casais antes de jogar a toalha completamente. Não vou fazer isso. A ideia de estar na mesma casa que minha esposa durante o Natal me faz sentir mal. Ela quer fazer as coisas parecerem normais, mas de jeito nenhum isso vai acontecer. Seus amigos me contam tudo o que acontece com ela, estão do meu lado agora. Isso acabou sendo muito ruim para Lewis também. Ele teve um divórcio difícil e perdeu a guarda do filho deles. Na casa deles, ele continuava aparecendo na minha casa alguns dias depois do divórcio dele, como se nada tivesse mudado. A verdade é que tudo mudou. Estou determinado a seguir em frente, reconstruindo minha vida com minhas crianças, e deixando o passado onde ele pertence. Quando encontrei minha ex no banheiro, sentada no chão e chorando, meu instinto foi ajudá-la a se levantar e abraçá-la. Foi um abraço do tipo, está tudo bem, sem amor, e a coisa triste é que estou tão desconfiado dela agora que não duvido que ela estivesse esperando eu entrar para fazer uma encenação. Estou completamente superado da minha ex, embora ela ainda venha ver as crianças ocasionalmente. Ela se vangloria sobre como fará qualquer coisa para salvar nosso casamento, qualquer coisa para provar que foi apenas um erro bobo. Mas a verdade é que ela está terrível. Perdeu o emprego e parece muito mal. Tenho certeza de que ela diria qualquer coisa para sair da vida atual dela. O chefe dela descobriu sobre o nosso divórcio e, depois de ouvir a história, ficou descontente e a demitiu.
Ouvi dizer que ela e Lewis decidiram ficar juntos por um tempo. Acho que ela estava tentando me fazer sentir ciúmes ou algo assim, mas isso nem importa. Cada pedacinho de amor que eu tinha por ela se dissipou no ar depois que li aquelas coisas horríveis que ela escreveu. Não a vejo mais como meu verdadeiro amor, a pessoa em quem confiava com minha vida. Só vejo o lixo que precisa ser retirado antes que estrague tudo. Ela tentou me fazer chegar a um acordo, dizendo que em 3 ou 4 meses poderíamos reavaliar e ver onde estávamos mentalmente, pressionando-me a tentar aconselhamento de casais antes de jogar a toalha completamente. Mas não vou fazer isso. A ideia de estar na mesma casa que ela durante o Natal me faz sentir mal. Ela quer fazer tudo parecer normal, mas de jeito nenhum isso vai acontecer. Seus amigos me contam tudo o que acontece com ela, estão do meu lado agora. Isso acabou sendo muito ruim para Lewis também. Ele teve um divórcio difícil e perdeu a guarda do filho deles. Na casa deles, ele continuava aparecendo na minha casa alguns dias depois do divórcio dele. Parecia um desastre total, como um cara que perdeu tudo. Ele me chamou e disse que eu deveria enfrentá-lo, que eu arruinei a vida dele. Eu ri dele. Ele estava triste, perdeu o emprego após o confronto. A esposa foi aos chefes dele e contou tudo, resultando em sua demissão. Tomei providências, chamando a polícia e obtendo uma ordem de restrição contra ele. Minha ex e Lewis agora moram juntos, mas ouvi dizer que o relacionamento deles é tumultuado, com ele frequentemente culpando-a por tudo. Ela parece abatida e não tem amigos, despertando em mim, por vezes, uma sensação de compaixão. Permito que ela fique durante a noite em algumas ocasiões, mas sempre tomo precauções. Tenho me envolvido com outras pessoas e atualmente estou em um relacionamento com uma mulher muito agradável que conheci em uma festa. Meus amigos decidiram organizar essa festa para me animar após o divórcio, pois fui diagnosticado com depressão, e ela se tornou o sopro de ar fresco que eu precisava. Embora ela não seja nomeada, estamos juntos há 2 meses e ela se mostra excelente com as crianças. Propus que ela se mudasse para minha casa. Minha ex não está contente, mantendo a esperança de uma reconciliação e sonhando com a reconstrução da nossa antiga família. Ela ainda me implora para voltar, mas isso não vai acontecer novamente. Ela acredita que pode me reconquistar a qualquer custo. Algumas semanas depois, recebi uma ligação do escritório do advogado informando que minha ex estava tentando reabrir o caso, alegando a descoberta de novas informações. Perguntei sobre essas informações e o advogado disse: sua esposa afirma estar grávida de você. A notícia caiu como uma bomba. Não sabia o que pensar ou sentir. Ela estava tentando de todas as formas se agarrar ao passado, mas eu estava determinado a seguir em frente. Agora, mais do que nunca, precisava manter a cabeça fria e pensar no futuro, tanto para mim quanto para as crianças. Fiquei perplexo. Era impossível essa mentirosa estar carregando meu filho, considerando que não tivemos qualquer proximidade sequer antes do divórcio. Compartilhei a notícia com meus amigos, que me aconselharam a não me preocupar, considerando isso apenas uma tentativa patética de reconquista. Afinal, como engravidar contribuiria para essa situação? Era evidente que se tratava de uma artimanha para envolver Lewis, com quem ela estava se relacionando. O advogado me tranquilizou, mencionando que ela teria que realizar um teste de paternidade para comprovar minha paternidade. Eu sinceramente comecei a me preocupar com a saúde mental dela. Ela deveria procurar a orientação de um psicólogo. No dia seguinte, ela apareceu na minha casa, anunciando para minha namorada que estava esperando um filho meu e se autoproclamou a mãe dos meus filhos. Decidi expulsá-la, deixando claro que, se quisesse ver as crianças, deveria encontrá-las em sua própria casa e jamais voltar à minha. Ela gritou, protestou e se recusou a realizar um teste de paternidade, mas insistiu em afirmar para quem quisesse ouvir que a criança era minha e que todo esse drama foi orquestrado por mim para me livrar dela e arranjar uma nova esposa. Algumas semanas depois, a esposa de Lewis me ligou comunicando que estava reatando com ele. Afirmou que ainda o amava e que ele já havia sofrido o suficiente, e que ele estaria se mudando em breve. Compartilhei com ela a situação envolvendo minha ex e o suposto bebê, e ela assegurou que resolveriam o problema. Surpreendentemente, Lewis não hesitou. Ele abandonou minha ex e retornou para casa, deixando-a sozinha e grávida. Sinto compaixão por todo o sofrimento que ela enfrenta, mas é evidente que ela mesma é responsável por tudo isso. Considero seriamente a ideia de me casar com minha nova namorada, mudar dessa casa e simplesmente começar uma nova vida. Gostou desse relato? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais relatos incríveis e obrigado por assistir até aqui.